A tensão no Oriente Médio entrou em uma nova fase extremamente perigosa, e muitos analistas já afirmam que o mundo pode estar diante de uma das crises geopolíticas mais delicadas das últimas décadas. O conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e o regime iraniano deixou de ser apenas uma disputa indireta e passou a mostrar sinais. Nos últimos dias, operações conduzidas por forças americanas em conjunto com Israel atingiram uma série de instalações consideradas estratégicas dentro do território iraniano. Os alvos incluíam centros de comando militar, depósitos de armamentos e estruturas logísticas que, segundo autoridades ocidentais, estariam diretamente ligadas à capacidade militar do regime iraniano. Esses ataques não foram simples operações isoladas. Analistas militares afirmam que as ofensivas foram planejadas para atingir pontos críticos da estrutura de defesa do Irã. O objetivo seria enfraquecer a capacidade de resposta militar do país e, ao mesmo tempo, enviar uma mensagem clara de força para toda a região do Oriente Médio. A estratégia adotada por Washington e por Tel Aviv busca limitar o crescimento da influência militar iraniana em diferentes países da região. Nos últimos anos, o governo iraniano investiu pesamente em tecnologia de drones, mísseis balísticos e apoio a grupos armados aliados espalhados pelo Oriente Médio. Esse conjunto de fatores fez que o Irã passasse a ser visto por vários governos ocidentais como um dos principais desafios estratégicos para a estabilidade regional. A preocupação não está apenas nas capacidades militares diretas do país, mas também na rede de alianças e grupos armados que atuam em diferentes territórios. Entre os alvos atingidos nos recentes ataques estavam centros de comando militar e instalações consideradas essenciais para o funcionamento da infraestrutura de defesa iraniana. Um dos episódios que mais chamou a atenção ocorreu em uma região estratégica próxima ao Golfo Pérsico, área considerada vital para o controle de rotas energéticas internacionais. O Golfo Pérsico é uma das regiões mais sensíveis do planeta quando se trata de segurança e energia. Grande parte do petróleo que abastece o mercado mundial passa por essa área. Qualquer instabilidade militar ali pode provocar efeitos imediatos na economia global. A resposta do regime iraniano veio rapidamente e com grande intensidade. Em poucas horas após os ataques, o país iniciou uma série de operações de retaliação utilizando drones e mísseis balísticos contra posições ligadas a Israel e aos Estados Unidos. Esse tipo de resposta mostrou que o conflito havia entrado em um novo estágio. O que antes era uma guerra indireta passou a mostrar sinais claros de confronto militar direto entre forças apoiadas pelos dois lados. Analistas internacionais afirmam que a velocidade da escalada surpreendeu até mesmo especialistas que acompanham o Oriente Médio há décadas. Em poucos dias, a região passou de um cenário de tensão diplomática para um ambiente de risco militar real. Enquanto isso, governos ao redor do mundo começaram a monitorar a situação com uma extrema preocupação. A possibilidade que o conflito se expanda para outros países da região é vista como uma ameaça concreta. Se novos ataques continuarem acontecendo e mais atores regionais forem envolvidos, o Oriente Médio pode entrar em uma fase de instabilidade ainda maior. E quando isso acontece, os efeitos dificilmente ficarão restritos apenas à região. Historicamente, crises nessa parte do mundo acabam influenciando mercados internacionais, preços de energia e até decisões políticas em diversos países. A resposta militar do Irã veio acompanhada de uma demonstração clara de poder de fogo. Nas últimas ofensivas, drones e mísseis balísticos foram lançados em direção a alvos estratégicos ligados a Israel e também a posições militares associadas aos Estados Unidos na região. Especialistas em defesa afirmam que o uso combinado de drones e mísseis representa uma estratégia militar que o Irã vem desenvolvendo há anos. Os drones são utilizados para sobrecarregar sistemas de defesa aérea, enquanto os mísseis balísticos são empregados para atingir alvos com grande poder destrutivo. Esse tipo de operação mostra um nível elevado de planeamento militar. A intenção é dificultar a interceptação dos ataques e aumentar as chances de que parte do arsenal consiga atravessar os sistemas de defesa. O uso de mísseis de longo alcance também ampliou as preocupações internacionais.
Alguns desses armamentos possuem alcance suficiente para atingir alvos a milhares de quilômetros de distância. Isso significa que o conflito pode facilmente ultrapassar as fronteiras imediatas do confronto e atingir outras regiões do Oriente Médio. Durante algumas dessas operações, mísseis e drones cruzaram ou passaram próximos ao espaço aéreo de países como Jordânia, Arábia Saudita e Kuwait. Em vários momentos, sistemas de defesa aérea desses países tiveram que ser ativados para interceptar objetos não identificados. Esse tipo de situação mostra como o risco de uma guerra regional está se tornando cada vez mais real. Quanto mais ataques acontecem, maior é a chance de que outros países acabem sendo arrastados para dentro do conflito. Outro fator que aumenta a tensão é a presença de bases militares internacionais espalhadas por toda a região. Países como Estados Unidos e aliados mantêm estruturas estratégicas em diversos territórios do Oriente Médio. Se qualquer uma dessas bases for atingida diretamente por ataques ligados ao conflito, a resposta militar pode ser imediata e muito mais intensa. Analistas afirmam que a atual escalada militar não é apenas uma troca de ataques isolados. Trata-se de uma disputa estratégica muito maior, envolvendo influência regional, poder militar e controle de rotas econômicas essenciais. Nesse cenário, cada movimento militar passa a ter consequências políticas e estratégicas muito além do campo de batalha. É exatamente por isso que a comunidade internacional acompanha os acontecimentos com tanta preocupação. Um dos maiores temores neste momento envolve o possível impacto econômico global do conflito. O Oriente Médio é responsável por uma parcela significativa da produção mundial de petróleo, e qualquer instabilidade na região pode gerar efeitos imediatos nos mercados internacionais. Entre todos os pontos estratégicos do planeta, poucos são tão sensíveis quanto o Estreito de Hormuz. Essa rota marítima conecta o Golfo Pérsico ao restante do mundo e é responsável pela passagem de uma enorme quantidade de petróleo exportado diariamente. Caso o conflito militar atinja diretamente essa região ou provoque bloqueios na rota marítima, o impacto econômico pode ser imediato. Especialistas alertam que um bloqueio do Estreito de Hormuz poderia provocar uma crise energética global. O preço do petróleo poderia subir rapidamente, afetando desde o custo dos combustíveis até o transporte internacional e a produção industrial. Além disso, a instabilidade também pode afetar mercados financeiros. Investidores costumam reagir rapidamente a crises geopolíticas dessa magnitude. Quando um conflito militar ameaça rotas energéticas estratégicas, bolsas de valores ao redor do mundo costumam registrar forte volatilidade. Governos e empresas passam a monitorar a situação em tempo real, tentando prever possíveis impactos na economia global. Ao mesmo tempo, países dependentes da importação de energia começam a buscar alternativas para reduzir riscos de abastecimento. Nesse cenário mostra que uma guerra regional no Oriente Médio não é apenas um problema local. Trata-se de uma crise que pode gerar consequências globais em diversos setores da economia. É exatamente por isso que líderes internacionais tentam evitar que o conflito atinja níveis ainda mais perigosos. Enquanto os ataques e respostas militares continuam acontecendo em diferentes pontos do Oriente Médio, a posição dos Estados Unidos permanece firme e cada vez mais clara. O presidente Donald Trump declarou que a pressão contra o regime iraniano não será reduzida enquanto existir qualquer ameaça direta contra aliados americanos na região. Segundo autoridades de Washington, a estratégia atual busca limitar a capacidade militar do Irã e impedir que o país amplie sua influência estratégica no Oriente Médio. Para o governo americano, permitir que Teherã continue expandindo seu arsenal de mísseis, drones e sistemas militares avançados representa um risco que pode mudar completamente o equilíbrio de forças na região. Nos últimos anos, analistas de segurança internacional observaram com preocupação o crescimento acelerado da capacidade militar iraniana. O país investiu pesadamente no desenvolvimento de mísseis balísticos, tecnologias de drones de ataque e sistemas capazes de atingir alvos a longas distâncias. Esse avanço militar não aconteceu de forma isolada.
Paralelamente ao desenvolvimento dessas tecnologias, o Irã também fortaleceu a sua rede de influência regional, apoiando grupos armados e aliados políticos em diversos países do Oriente Médio. Para muitos especialistas, essa combinação de poder militar direto e influência indireta transformou o regime iraniano em um dos atores estratégicos mais relevantes e também mais imprevisíveis da região. Por outro lado, o governo iraniano afirma que sua estratégia militar é puramente defensiva. Segundo autoridades de Teherã, os investimentos em armamentos seriam uma resposta à presença de forças militares estrangeiras espalhadas pelo Oriente Médio. Essa disputa de narrativas tem alimentado um clima de tensão constante. Cada lado tenta convencer a comunidade internacional de que suas ações são necessárias para garantir segurança e estabilidade. Enquanto o debate político acontece nos bastidores diplomáticos, a realidade no terreno militar continua extremamente volátil. Movimentos de tropas, deslocamentos de navios de guerra e operações aéreas têm sido registrados com frequência crescente. Fontes ligadas à inteligência internacional afirmam que diversos países estão reforçando posições estratégicas no Oriente Médio, preparando-se para diferentes cenários possíveis. Presença de porta-aviões, sistemas avançados de defesa aérea e aeronaves de combate na região mostra que o nível de alerta militar permanece extremamente elevado. Especialistas alertam que, em um ambiente tão tenso, qualquer erro de cálculo pode provocar uma escalada muito maior do que a planejada. É justamente esse risco que começa a preocupar governos em todo o mundo. Porque quando tensões militares atingem esse nível, a história mostra que basta um único evento inesperado para transformar uma crise regional em algo muito maior. E é exatamente nesse ponto que o conflito começa a entrar em uma fase ainda mais delicada. Nos bastidores da política internacional, cresce a preocupação de que o atual conflito possa ultrapassar as fronteiras do Oriente Médio e gerar consequências muito mais amplas para a segurança global. Diversos analistas afirmam que o mundo pode estar assistindo ao início de uma nova fase de disputas geopolíticas, onde grandes potências voltam a disputar influência. O Oriente Médio sempre foi um ponto central dessas disputas. Além de possuir algumas das maiores reservas de petróleo do planeta, a região também ocupa uma posição geográfica fundamental para rotas comerciais, transporte de energia e estratégias militares. Por isso, qualquer instabilidade nessa área rapidamente chama a atenção de governos e mercados internacionais. Nos últimos dias, o aumento da tensão militar já provocou reações em diversas capitais ao redor do mundo. Líderes europeus passaram a discutir possíveis impactos econômicos e energéticos caso o conflito continue se intensificando. Empresas e investidores também acompanham os acontecimentos com extrema atenção. Mercados financeiros costumam reagir rapidamente a crises geopolíticas, principalmente quando elas envolvem regiões responsáveis por grande parte do abastecimento energético global. Uma das maiores preocupações envolve novamente o Estreito de Hormuz. Essa passagem marítima é considerada uma das rotas mais estratégicas do planeta para o transporte de petróleo. Todos os dias, milhões de barris de petróleo atravessam essa região em direção a mercados internacionais. Caso a tensão militar avance para essa área ou provoque bloqueios na rota marítima, o impacto poderia ser sentido imediatamente em diversas economias ao redor do mundo. O preço do petróleo poderia subir rapidamente, aumentando custos de transporte, energia e produção industrial. Esse tipo de efeito costuma se espalhar rapidamente pela economia global, influenciando desde o preço dos combustíveis até o custo de produtos básicos em diferentes países. Além do impacto econômico, existe também uma preocupação crescente com o risco de envolvimento de novos atores militares. Diversos países mantêm bases militares, tropas ou alianças estratégicas espalhadas pelo Oriente Médio. Se qualquer uma dessas estruturas for atingida diretamente, ou se um aliado importante entrar no conflito, a situação pode escalar de forma muito mais rápida do que muitos imaginam. É exatamente essa possibilidade que mantém a comunidade internacional em estado de alerta constante. Diante desse cenário extremamente sensível, analistas de política internacional afirmam que os próximos movimentos de cada lado serão decisivos para definir o rumo dessa crise.
Se novas ofensivas militares continuarem acontecendo, existe o risco de que o conflito deixe de ser apenas uma troca de ataques estratégicos e se transforme em uma guerra regional de grande escala. E quando conflitos desse tipo começam a se expandir no Oriente Médio, os efeitos costumam ultrapassar rapidamente as fronteiras da própria. Historicamente, guerras e crises militares nessa parte do mundo acabam influenciando decisões políticas, estratégias militares e até alianças internacionais em diferentes continentes. Outro fator que preocupa especialistas é o impacto psicológico e político que esse tipo de crise provoca dentro dos próprios países envolvidos. Governos passam a sofrer pressões internas para responder a ataques com ainda mais força, criando um ciclo perigoso de escalada militar. Cada ataque gera uma resposta, cada resposta gera uma nova retaliação, e em pouco tempo, a situação pode sair completamente do controle. Por isso, ao mesmo tempo em que forças militares se movimentam na região, diplomatas e líderes internacionais tentam encontrar caminhos para reduzir a tensão antes que ela atinja um ponto sem retorno. Reuniões de emergência, contatos diplomáticos e negociações indiretas começaram a acontecer nos bastidores da política global. Mesmo assim, especialistas alertam que a margem para erros está cada vez menor. Em um ambiente tão carregado de tensão militar, qualquer incidente inesperado pode desencadear uma reação em cadeia difícil de conter. Por enquanto, o mundo observa com atenção cada novo movimento, cada declaração oficial e cada operação militar que acontece na região. Porque todos sabem que decisões tomadas agora podem definir não apenas o futuro do Oriente Médio, mas também o equilíbrio político e estratégico do planeta nos próximos anos. E enquanto essa crise continua evoluindo, uma pergunta permanece no centro do debate internacional: até onde essa escalada pode chegar?